Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Samuel, capítulos 7 a 9. Nos capítulos anteriores, nós vimos a Arca da Aliança ser levada para a terra dos filisteus e retornar para Israel, embora tenha ficado na cidade de Kiriat-Jearim, a cidade que pertencia aos Gibeonitas, um povo que fez aliança com Israel e por isso permaneceu na terra, mesmo após a conquista. Agora, nos capítulos 7 a 9, nós veremos não somente a restauração da ordem da Arca da Aliança e também da vitória, no local onde houve derrota no capítulo 4, como também a soberania de Deus sendo contrastada com o desejo dos israelitas no tempo dos juízes. O capítulo 7 mostra o chamado ao arrependimento. Samuel, o juiz de Israel, o último juiz, está convocando o povo a se arrepender. A arca permaneceu durante 20 anos em Kiriat-Jearim, a terra dos Gibeonitas. E agora, Samuel chama Israel para lançar fora deuses estranhos, para se arrepender, para abandonar totalmente a idolatria e assim se reunir em Mispa para buscar o Senhor. Nesse momento, os filisteus atacam Israel, mas Deus é aquele quem conduz o seu povo à vitória. Deus causa alvoroço no meio dos filisteus e faz com que Israel vença os filisteus em Mispa, no mesmo local onde anteriormente, no capítulo 4, Israel foi derrotado, no local onde os filhos de Eli morreram no capítulo 4. Agora Israel vence. E aquele local que era antes um local de vergonha, agora é chamado de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ali o povo é lembrado do auxílio de Deus em meio às batalhas. Porém, isso é esquecido no capítulo seguinte. Por mais que o Senhor tenha lutado pelo seu povo e dado vitória a Israel, no capítulo 8 Israel pede por um rei. Samuel havia estabelecido seus filhos como seus sucessores, como aqueles que julgariam Israel logo em seguida. Só que os seus filhos foram rejeitados. Tanto Joel como Abias foram rejeitados pelo Senhor por conta do pecado. Eles fizeram aquilo que era mal diante do Senhor, e assim também eram reprovados, haviam pervertido o direito. Então, Israel, ao invés de esperar a decisão do Senhor e uma palavra de Deus, na verdade, age de forma precipitada e pede que não haja mais juízes, mas que seja estabelecido um rei. E Deus, então, condena Israel por estar rejeitando não a Samuel, mas sim ao próprio Senhor, ao próprio Deus. E isso é mostrado até mesmo quando Samuel apresenta tudo que o rei pediria, uma lista grande de pedidos de um rei, mas ainda assim Israel permanece decidindo que queria um rei como as outras nações. E aí estava a grande raiz do problema de Israel. Eles queriam reinar, queriam um rei como as outras nações que tinham. Eles queriam ser como os outros povos, e não como um povo separado para Deus. O capítulo 9, então, mostra o Senhor encaminhando um rei para Israel. Saul encontra-se com Samuel e prepara todo o terreno, essa narrativa, para o que virá no capítulo 10, quando Saul será ungido rei sobre Israel. Mas isso veremos amanhã, porque o propósito dessa passagem, dos capítulos 7 a 9, é ensinar Israel sobre a segurança que há na fidelidade a Deus. Israel deveria aprender que é Deus quem governa sobre o seu povo. Deus havia levado seu povo a vencer a batalha contra os filisteus. O Senhor havia guardado o seu povo, mesmo diante da falha de manter a Arca da Aliança durante tanto tempo em Kiriat-Jearim. Mesmo após seu povo se rebelar, pedindo um rei, Deus ainda assim levanta um homem para que liberte Israel das mãos dos filisteus. Mesmo diante do pecado do povo, Deus continua tratando com amor esse povo que tanto rejeita, que tanto se esquece do seu auxílio. Portanto, o chamado principal para os primeiros leitores era esse: reconhecer a soberania de Deus sobre a liderança da nação e confiar na direção que Ele daria, mesmo quando parecesse algo contrário àquilo que eles esperavam desse líder. E nessa história nós vemos também a Cristo. Cristo é o rei que foi rejeitado. É o verdadeiro rei, mas que foi rejeitado. Assim como Israel rejeitou o governo de Deus ao pedir um rei humano, Cristo foi rejeitado pelo seu povo, por Israel,
quando ele estava caminhando para ser o seu rei, rejeitou o seu próprio rei, aquele que foi encravado na cruz, escrito: Eis o rei dos judeus. Essa história também aponta para o problema humano de buscar confiança em homens. Nós não devemos confiar em reis humanos, mas devemos confiar somente em Cristo, aquele que reina para todo sempre, aquele que está exaltado à destra de Deus. Cristo é o verdadeiro sinal de Deus de Ebenezer. O Senhor nos ajudou, Ele é a pedra da ajuda, como Pedro declara. Assim, em Cristo nós podemos ter a certeza de que Deus é conosco. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Cristo é aquele que deu dons aos homens, aquele que estabelece liderança para a sua igreja, a fim de que o seu povo cumpra o propósito que ele mesmo ordenou, de pregar o evangelho, de exaltar o seu rei, de tornar o nome de Cristo conhecido em toda a terra. Por isso, irmãos, que não rejeitemos a nossa missão, que cumpramos com fidelidade a ordem que o Senhor nos deu de agirmos como seu povo. O Senhor nos dá líderes para que nós façamos a sua vontade. Submetamos, portanto, a nossa vida como igreja aos líderes que Deus levanta em nós, aos homens que o Senhor deu talento, deu dons para que nos dirijam, para que administrem a sua igreja. Além disso, também há um chamado para nós nos arrependermos e confiarmos em Deus. Israel precisava abandonar os ídolos, abandonar o pecado e buscar a Deus sinceramente. A vida do cristão deve ser de contínuo arrependimento. Devemos, dia após dia, analisar nosso coração. Devemos, dia após dia, confiar em Cristo. Também devemos lembrar da fidelidade de Deus em estabelecer as suas promessas a nós. Devemos saber que Deus conduz todo o seu povo para a glória do seu nome, para que ele seja engrandecido. Portanto, que a nossa vida seja submetida a Cristo, que desejemos fazer a sua vontade em todo o tempo.